no Mineirão no domingo. Mais de 40 mil ingressos até agora, segundo notícias, vendidos. Acredito eu que teremos um público de 45 mil torcedores. É claro que se o Cruzeiro tivesse obtido um resultado melhor na primeira partida, nós teríamos mais de 50 mil torcedores, 55 mil torcedores. Mas o próprio torcedor do Cruzeiro está um pouco desanimado em função dos últimos resultados do Cruzeiro. O Cruzeiro que não conseguiu vencer o Atlético, não conseguiu vencer o Vasco, e o torcedor está meio que com o pé atrás com esse time do Cruzeiro. Hoje vai participar desse programa conosco aqui, já há mais de 30 anos no programa, Eduardo Silva. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, família BH, a todos aí. Olha, o Flávio, eu penso que o Cruzeiro, semana passada eu falei aqui, o Afonso me perguntou, eu falei que o Cruzeiro era favorito, por tudo aquilo que a gente esperava do Cruzeiro. Claro que de domingo para cá, o resultado de domingo e de quarta, eu não acho desastroso, não. Não é normal o Atlético ganhar do Cruzeiro? É normal. Não é normal o Cruzeiro não empatar com o Vasco? Eu não estou vendo esse desespero, não sei porque o torcedor... Eu encontrei com algumas pessoas na rua e... você tem que falar. Não é falar. O Cruzeiro tem que fazer aquilo que tenta fazer e sabe fazer. Ele tentou, não conseguiu, vai ter que tentar de novo. E contra o Atlético domingo, gente, o favoritismo hoje mudou. Eu considero hoje o Atlético favorito. O que eu falei semana passada valia para o Cruzeiro. E como cronista normalmente quebra a cara depois, 10 minutos depois que fala, né? Porque tudo acontece ao contrário. E eu falei que o Cruzeiro é favorito e deu o que deu. Mário Brito, prazer encontrá-lo. Eu que colecionei figurinha. Do meu querido Mário Brito. Primeiro, deixa eu só dizer o seguinte, para as pessoas, né? Você que está em casa aí, de repente, você tem dia que você não pode assistir o programa. É só você entrar no YouTube e colocar lá BH News e ao vivo você vai assistir a gente lá na China, lá na Indonésia, né, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, através do YouTube ou através da internet. Você põe bhnews.tv.com e aí você também vai poder nos ver em qualquer lugar do mundo. Toda a facilidade para que você possa acompanhar o BH Esporte de 7 às 8 da noite ao vivo. Depois tem reprise 00:30 e também às 12 horas no dia seguinte. Amanhã, sábado, quem não pôde ver o programa hoje, ou pegou um pedaço do programa, amanhã você pode acompanhar o programa na íntegra a partir do meio-dia. Mas, Mário, prazer ter você conosco aqui hoje. Bom revê-lo, nós dois uniformizados. Exatamente. Agora, você assiste o programa... Não chegou lá ainda não, não chegou lá ainda não. Você assiste o programa nesses lugares todos que ele falou, e até na televisão. Exato. Até na televisão. Exato. Agora, ao vivo no canal 14 da NET. Canal 14 da NET. Agora é aquela história, sabe? Todo mundo falando aí do Cruzeiro, Atlético e tal. Vamos olhar lá pelo lado humano. Pelo lado humano. Quantas vezes você levanta num dia ruim, você vai fazer alguma coisa, não dá certo, você levantou, levantei com o pé esquerdo. E o que aconteceu, na minha ótica, né? O que deve ter acontecido com o time do Cruzeiro no último jogo? A maioria dos jogadores acordou com o pé esquerdo. O Ariel Cabral não jogou. Mas só domingo? Dia ruim. Hein? Só domingo não? Não, pera aí, estou chegando lá. Acordou num dia ruim, não deu certo. Na maioria das vezes, um jogador joga mal, o outro compensa porque ele está jogando melhor. E quando há um desacerto geral, acontece o que aconteceu contra o Atlético, aqueles 20 minutos horríveis. Na quarta-feira, contra o Vasco da Gama, quer queira, quer não queira, o resultado negativo que aconteceu. Abate um pouco o jogador, ele entra em campo, chega lá, mais 2 ou 3 não dão conta do recado, o técnico, o Mano Menezes, ele é muito bom em motivar o pessoal. Essa turma que deve estar ouvindo na orelha, para poder entrar domingo e tentar reverter isso, possivelmente vai conseguir. Por quê? Mexeu com o brilho, mexeu com o ser humano que está ali, eu vou decepcionar essa torcida? Eu não vou, eles vão entrar com um espírito. Mas combinou com o Atlético alguma coisa, não, né? Não há necessidade de combinar, não há necessidade de combinar, não. Isso é questão de foro íntimo, é questão de foro íntimo. Poxa, eu tive mal, eu tenho que estar bem. Você começa a fazer um pensamento positivo que vai ter que estar bem, e a partir do momento que você fala, eu vou estar bem, você pode entrar e estar bem. Agora, outro lado também, tem outro lado. Tem esse pensamento. Vamos botar o doutor Rodrigo na conversa. Prazer tê-lo aqui hoje, doutor. Um abraço. Isso, amigo. Prazer é todo meu. Falávamos aqui antes do programa começar, eu fiquei lembrando quanto tempo eu assisti o glorioso programa que nosso
querido Flávio Carvalho Bem apresentado. feito para você, coração. Você tinha figurinha dele também? Não, figurinha dele eu não tinha não, mas é só falar que eu tinha dele, vou ter que falar que eu tinha do Chico Maia também. Eu tenho dos dois, então não adianta. Eu acho, nós falávamos aqui, Flávio, na sexta passada, que dificilmente colocaríamos algum aspecto técnico em cima do clássico, que já não fosse de conhecimento do torcedor, que adora futebol e que é telespectador assíduo aqui dos programas do BH Esportes. Mas não é que aconteceu o clássico e calou a boca de todo mundo. Nós falávamos aqui que a vontade, o Atlético precisava se igualar na vontade. Colocamos aqui declarações do Thiago Neves sobre isso, né? Declarações positivas no bom sentido. Não achei nada. Não, achei positivo, porque ele é o líder dentro do grupo, mostrando a vontade da sua equipe de ganhar a competição. O que aconteceu domingo, eu acho que foi um ponto positivo para as duas equipes. Primeiro, o Cruzeiro, eu falei aqui, pelo menos é a minha opinião, o Campeonato Mineiro não é parâmetro. E o Cruzeiro teria no Atlético, além do Racing, o seu segundo adversário no ano. Para avaliar se a tal mobilidade do meio para frente realmente era tão efetiva assim. Se quando a equipe encontrasse um time que conseguisse marcar as suas principais peças, se o Cruzeiro conseguiria vencer essa dificuldade de marcação. E a primeira coisa que o Atlético fez foi avançar a marcação desde o início do jogo. Você lembra que nós estávamos conversando, Flávio, eu falei assim, olha, a rotatividade do ataque dos dois times é que vai ganhar esse jogo. Você lembra que eu falei? Exato. O Rafinha para um lado, vem mas nós falamos de um lado. O porquê que isso aconteceu? Porque pela primeira vez no ano, não, todo mundo viu que o Atlético fez uma belíssima partida, mas foi a primeira vez no ano que a equipe conseguiu marcar muito bem o seu adversário. E essa autoconfiança que a equipe conseguiu nos 30 minutos iniciais surpreendeu todo mundo. Mas eu tenho falado aqui, eu falei aqui durante na segunda-feira, eu falei aqui, na terça-feira eu falei aqui, na semana passada, na segunda, terça e na quinta, na semana retrasada, na segunda, terça e quinta, eu venho dizendo o seguinte, que o Cruzeiro esse ano, sabe, está fazendo aquilo que a gente não acreditava que ia acontecer. Ou seja, eu não vi nenhuma partida do Cruzeiro esse ano que você pudesse dizer assim, não, esse ano esse time jogou. Porque o Campeonato Mineiro não serve de base. É a minha opinião também. Você se lembra, em 2016, até o América foi campeão mineiro. E aonde foi parar o América? Quando disputou o Brasileiro? Na segunda divisão. Certo? Então o Campeonato Mineiro, ele não serve de base. Você ganhar de Tupi, ganhar de URT. O Cruzeiro teve imensa dificuldade para ganhar 2-1 do Tupi aqui. Foi. Certo? Aí o Cruzeiro vai na Argentina, todo mundo fala, não, o Cruzeiro jogou bem na Argentina, mas tomou de 4. Tomou de 4 agora. 4. Aí pega o Atlético, toma 3. Pega o Vasco. Gente, o time do Vasco é horrível. Que desculpe o torcedor do Vasco, mas o time do Vasco é horrível. E o Cruzeiro fez uma partida pífia contra o Vasco. Então, se a gente analisar o futebol do Cruzeiro, esse ano, não convenceu. Não mostrou aquilo que todo mundo está falando, é o melhor plantel do Brasil, é o melhor time do Brasil. A gente tem nada disso. Mas sabe o que acontece, Flávio? O jogador entra em campo para disputar o Campeonato Mineiro. O nível técnico aqui, o nível dos outros times lá embaixo. Eles jogam. Então, a hora que nós quisermos, se a gente acelerar, nós vamos ganhar esse jogo. Aí, pera aí só um minutinho. Aí os jogadores entram em campo com esse costume de jogar 8, 7, 8, 9, 10 jogos nessa situação. Na hora que a gente acelerar, a gente ganha. Pega um time mais forte, que tem uma marcação mais forte, e não consegue romper isso, eles começam a errar passe, começam a ficar nervosos. Mas sabe o que eu acho? Naqueles primeiros 30 minutos do jogo, o Rodrigo falou aí, os 30 primeiros o Atlético conseguiu colocar, até aqueles 30 minutos ali, o Cruzeiro ainda estava numa boa. Só que depois do primeiro gol, aí a coisa desandou mesmo. Aí a coisa desandou. O psicológico depois do gol, sim. Desandou. Mas o que eu falo, Eduardo, é que inegavelmente o Atlético jogava com tranquilidade e autoconfiança. Muita. Tanto é que quando aconteceu o gol, o Atlético estava próximo dos 60% de posse de bola. Para que você tenha uma ideia. Eram 59% de posse de bola. Então, se você analisar... Mas até os 30 minutos, o Atlético tinha chutado 5 vezes, nenhum o Fábio defendeu. Não. E o Cruzeiro tinha chutado duas. E o Vitor tinha defendido. Exato. Mas depois dos 30 minutos... Nós falávamos de elenco aqui, Flávio, você colocou do plantel do Cruzeiro esse ano, e não é exagero. Por isso que quando nós falamos que no início das competições do ano a gente tende a exaltar e criticar demasiadamente, o elenco do Atlético, do Roger e do Aguirre, também era colocado como o melhor elenco do Brasil, ou era mentira?
Agora aqui. Começou o ano conseguiu. E deu no que deu. Exato. E outra coisa também que a gente tem que lembrar, que a gente viu, por exemplo, o Vasco, ele igualou o jogo do Cruzeiro no quê? Sangue nos olhos. É verdade. Uma raça. Porque o futebol do Vasco, a gente sabe que é limitado. E como deu trabalho, hein? O Atlético, o plantel, se você analisar individualmente os jogadores do Cruzeiro, o time do Cruzeiro é melhor que o do Atlético. Mas em campo, o que o Atlético fez? Jogou com sangue nos olhos. E aí, você tem que ressaltar o trabalho do técnico do Atlético. Não, o Vasco estava disputando um jogo da Libertadores. Exato. E o Cruzeiro estava jogando um jogo normal. Mas é importante. Agora tem um detalhe. Agora o time do Vasco é muito bem treinado. O Zé tira água de pedra, porque o time do Vasco, o Flávio bem disse aqui, fraco, mas joga e é competitivo. Apesar de não se comparar ao elenco do Cruzeiro, ao elenco do Atlético, eu entendi sua colocação. Não, você pega, por exemplo, só a defesa do Vasco, na hora que eu vi o Vasco estar em campo, que eu vi Galhardo, Paulão, o Eraso e o Fabrício, eu falei, jogo para 3 hoje. Certo? E o Paulão acabou sendo o melhor jogador em campo. Foi. Né? Agora o que acontece? Aí o Mano coloca o Thiago Neves como aquele homem de referência na área. Ou seja, ele tira o homem de armação do Cruzeiro para colocar um homem de referência na área, que não fez como homem de referência, pelo contrário, que se perdeu, certo? Ele perdeu em 2 posições. E deixou de ter aquele homem de armação. E sendo que ele tinha um homem no banco que poderia ele perdeu em aquela função. Perdeu em 2 posições. Exato. Perdeu o Thiago armando e perdeu o Thiago lá na frente. Mário, agora, Flávio, vamos falar a verdade. O Mano não contava com partidas, com alguns jogadores jogaram nada. Aqui, ó, o Henrique, Robinho, falar a verdade, há muito tempo. Eu não gosto não muito tá de citar, jogando, não, eu gosto de falar. Há muito tempo o Robinho não está jogando. O Rafinha jogou nada, o quê? ele está tropeçando Thiago na Neves bola. jogou o quê? O Ele Mano estava fora de posição. Eu concordo com o Flávio, ele estava lá na frente, ele é homem de pegar a bola, levantar a cabeça. Mas eu acho uma coisa. Quarta-feira, o Henrique não conseguiu dar um passo de 3 metros. Aqui. Mas o Eduardo tem razão, porque eu vi uma coisa depois do jogo que há muito tempo eu não via. O semblante do Mano Menezes depois do jogo não é o semblante que nós estamos acostumados a ver. Não, ele ficou preocupado com o que tem. Todo mundo aqui viu a entrevista? Aquilo não. Eu não vou dizer a palavra derrotado, porque é uma palavra forte. Mas, sem dúvida nenhuma, era uma postura de desânimo, coisa que não é comum dele. Então, o que o Eduardo falou, ele tem razão. Nossa, seu time não jogou nada. Né? Além de não ter conseguido jogar, veja só, o time do Vasco, com todas as limitações que o Flávio colocou, chegou muitas vezes ao gol. Adiantou a marcação. Não ter um atacante de qualidade, talvez não fez o seu gol aqui. O garoto que machucou realmente é um talento. O menino é bom de bola. Ele é bonzinho. O menino é bom de bola. Mas na frente, o Wagner, que a gente sabe que aguenta só um tempo, era assim há muito tempo atrás, quanto mais agora. Não é verdade? Exato. Então, um monte de gente nova, menino lá de 18, 19, 20 anos, uma correria danada, mas bem armadinho. Não é um time que joga desordenadamente, não. O que faltou, e é uma decepção, é o Cruzeiro com esse elenco, da maneira que vinha jogando, mas aí nós já colocamos aqui no início do programa, sobre a fragilidade dos seus adversários anteriores, não repetir, com o Atlético é uma questão à parte, agora, contra o Vasco, não ver o Cruzeiro jogar bola. Não jogou contra o Vasco. Agora, o que eu não concordo... Não estou diminuindo a equipe que está na final, inclusive, da competição carioca. Domingo agora, contra o Botafogo. Mas, sem dúvida alguma, é uma decepção para todo mundo. Em compensação, só para a gente colocar o Atlético na jogada, o Atlético um jogo na quarta-feira, né, que a gente sabia que era jogo para que, se tivesse... O reserva dos reservas podia colocar. O Atlético, se tivesse colocado o time completo e tivesse jogado em ritmo de jogo, o Atlético enfiava 6-7. Isso era tranquilo. Né? O que fez o Thiago lá? Poupou os principais jogadores. Né? O Atlético fez um jogo em ritmo de treino. Pontuou aqui e ali com o Exatamente. titular. Em ritmo de treino. Fez um coletivo de luxo. Né? E esperando o Cruzeiro contra o Vasco, o Cruzeiro tendo que se matar em campo. Então isso dá uma certa vantagem para o Atlético também no clássico de domingo. Porque o Atlético vem menos descansado. O Atlético teve menos, vamos dizer assim, desgastado, né, Flávio? Hein? Menos desgastado. Menos desgastado, né? Menos tensão. Sim. Porque quer queira, quer não queira, a capacidade de recuperação do jogador tem que ser no mínimo 48 horas.
Porque a pessoa acha que não, o jogador corre a base de 8 a 10 quilômetros por jogo em alta intensidade. Exato. Aí quando ele vem, tem que recuperar, alimentação, descanso e tudo. Agora, uma coisa que eu não concordo, você vai desculpar, é falar do Henrique. O Henrique é o jogador que, durante todo esse tempo, há mais de um ano, é o jogador mais regular do Cruzeiro. Mas você viu essa regularidade contra o Atlético e contra o Vasco? Mas aí é o que eu te falei, o que eu falei no início do programa. Dia que você amanhece no seu dia ruim. Então foram 2 dias, então? Pode ser 2 dias ruins. Então tá bom. Então, pode ser 2 dias então o comentário aqui são 2 dias, tá, gente? Acontece. Aqui eu sento para poder escrever uma piada. Hoje eu exprimi a cabeça o tempo todo, a tarde toda, para tentar escrever umas piadas para a primeira página do jornal. Tem dia que não sai. Tem dia que não sai. Na maioria das vezes, você sai de casa, o Rodrigo, para poder fazer o trabalho dele de fotografia, tem dia que ele não acha o ângulo. Você está ali, poxa, não, mas tá difícil de falar. Ô, Mário, vamos falar um pouco. Mas nós temos que criticar isso, sim. Nós temos que criticar, sim. Em compensação, o Atlético é o seguinte, o Atlético no Campeonato Mineiro ficou 11 pontos atrás do Cruzeiro. E o time custou se acertar. Mas o time vem num crescendo. Vem uma crescente, sim. Se você for ver a partida, analisar individualmente o Atlético contra o Cruzeiro no domingo, né, você vai ver que o Atlético se superou. Até o Patrick, que a gente vem criticando, né, por ser um lateral mediano, um lateral que normalmente não seria titular do time do Atlético, jogou contra o Cruzeiro. A entrada do Adilson, ao lado ali do Léo, deu uma tranquilidade para o Léo jogar bola. Porque se o Léo perde, porque o Léo partiu para cima dele, ele toma a bola. Agora jogou meio metro para lá, meio metro para cá em velocidade, ele não consegue recuperar. E o Adilson está praticamente fazendo a cobertura do Léo. Nós falamos aqui. Aí, nós comentamos isso aqui. Ele está mais tranquilo para jogar bola agora. Ele deu uma consistência à defesa. Mas ali, o Luan voltou a jogar. O Luan fica ali flutuando. Ele é o diferencial do time do Atlético. O Casares voltou a jogar. Casares voltou a jogar. Certo? O venezuelano lá. Esse é o melhor do Atlético. Esse é o melhor do Atlético. Está acertando tudo, né? Ele bate escanteio, a bola bate e entra. Por exemplo, eu disse até no jogo de quarta-feira, até gol ele fez que não foi de falta. Flávio, que é difícil ele fazer isso. E bateu no calcanhar do outro. Nós falamos aqui sexta-feira passada como que é o planejamento no futebol. Lembramos da Libertadores e depois do Mundial. Quando aconteceu aquela questão toda do Cuca, eu coloquei isso aqui na mesa, quando o Calil contratou o Autuori e todo mundo com o pé atrás, e foi realmente uma decepção, foi um tiro no pé, e todo mundo lembra o que aconteceu na Libertadores logo depois. Aquilo acabou com o planejamento de um ano. O Atlético contratou o Oswaldo, com todo respeito à pessoa do Oswaldo, mas todo mundo sabe que ele não é treinador há muito tempo. E o que aconteceu? Esse rapaz chegou, o sistema defensivo do Atlético melhorou com os mesmos jogadores. O Adilson, sim, voltou a jogar a bola que todo mundo esperava dele, mas com este treinador. O Elias, que ninguém está falando, pode não estar jogando na posição que ele quer, mas melhorou o seu rendimento também. Muito. Mas por que melhorou o rendimento do Elias? Que o Marcos Rocha, quando ele estava, ele ia lá para frente, havia um buracão aqui, o Elias ficava para poder fechar aquele buraco que o Marcos Rocha deixava. Agora não, agora ele está tendo cobertura. E esse Adilson, que nós estamos elogiando bastante aqui, quando o Atlético foi disputar aquela Copa, ele foi para lá para entrar na vitrine para ser vendido. E ele voltou de quem? Méritos de quem? Dele, do jogador. Sim, claro, mas do treinador. As jogadas do Atlético domingo, todo mundo repetiu isso, mas tem gente que ainda não viu, Flávio. As jogadas foram jogadas ensaiadas. A terceira, principalmente do terceiro gol. A do segundo gol não, que eu acho que foi sorte. O cara abaixou aquilo ali, raramente o Fábio inclusive, é um goleiro de muito reflexo, não toma um gol daquele toda hora. Não toma, principalmente a bola passou bem das pernas dele. Agora, o terceiro não. Então, quando você fala do Otero, tanto que taticamente o time cresceu, a autoconfiança cresce, porque todo mundo sabe para onde a bola vai, aí o que aparece, Flávio? O individual de cada um. O Casares é craque de bola, é um senhor jogador de futebol. Casares e Thiago Neves hoje são os dois jogadores de maior nível técnico do futebol mineiro, ninguém discute isso. Agora, eram irregulares, todos os dois. Thiago Neves faz um gol, coisa de placa, um gol de placa, e depois no outro jogo já é bem marcado, não aparece. E isso estava sendo cobrado do equatoriano. O Ricardo Oliveira está aparecendo agora porque é o chamado facão, o pessoal fala facão.
Os tem últimos jogador para gols. assistência. O centroavante ele tem que se alimentar. Mas a bola chegava quadrada, Nele, agora ela chega de... Um jogador desse nível... E ele tem uma capacidade de antecipação incrível. Ele é muito Dos inteligente, gols que ele muito fez jogador, contra o Cruzeiro e o primeiro gol que ele fez agora contra o Ferroviário, ele antecipou quando o Beck assustou o zagueiro, ele já estava lá na Tem que lembrar uma coisa também, aquele né? primeiro gol Tem que do lembrar uma Atlético, coisa, Eduardo. A parte física que a gente... jogador de 38 anos, o que ele corre em campo, Muito, coisa brigadeira. Muito. Muito. Não, e outra Certo? coisa, aquele primeiro gol, ele fez gol debaixo do gol quase. É, Quer dizer, aquilo teve o mérito, ele teve, mas teve falha horrível. Mas qual que é a função? A função do centroavante? Não, ele tá certíssimo. A função do ele tá camisa certo. 9 É tá isso ali. aí. Ele Quando tá aparece, certo. ele vai e faz. É isso O aí. diferencial É isso aí. dele, o Flávio chamou a atenção, o diferencial dele é, primeiro, o gol mais difícil dele a semana inteira foi aquele gol de cabeça com 1 minuto de jogo. Como que ele pegou, a bola foi rasante a meia altura. Exato. Mas E onde ele colocou a bola. Foi. Mas o que eu estou dizendo, que o Flávio colocou, é muito importante, porque isso é raríssimo no futebol brasileiro. Um jogador de ataque, de velocidade, com a idade que ele tem e com capacidade Antes dele vir pro para Atlético, pique. Rodrigo. O cara dá um pique com 40 minutos de Antes jogo. de vir pro Nossa, ele Atlético tem aqui, 38, ele fazia gente, isso aqui, espera aí. velho. Ele fez isso aqui no Entendeu? Independência Quando contra o eu vi, Atlético mesmo. eu tava lá. É, ué. O que eu disse, agora, isso é raro e tem que ser elogiado. Muito. Ele é Aqui. um bom jogador. O Cristiano Ronaldo tem 36. Não. Ele fez 36. 36. Não, 33. Ele fez uma gol de bicicleta, o pé dele pegou na bola 2,30 m de altura. É. 2,30 m é o pé direito desse. Mas o Cristiano Ronaldo é um Lá em jogador cima, pá. que... Cristiano Ronaldo, É Neymar, diferenciado. Messi. Não, mas ele é Eles são- atleta. O Cristiano Pois Ronaldo é atleta. Ele Eles são- tem em eles são- casa tá fora do nosso equipamento planeta. completo. Mas de nesse poder ponto, se fazer. a gente entrar nessa seara, Ah. aí eu acho que o Messi está mais acima ainda, sabe por quê? Porque olha o biotipo físico do Ricardo Oliveira, um biotipo de atleta, o cara é esguio. Ele é magrelo, Olha o então. tamanho do Neymar, também é um jogador esguio. O Ricardo Oliveira também, o Messi é desse tamanhozinho. O Messi não tem biotipo de gênio. Não tem, físico não. Não tem. Eu Ele sei. faz o que ele faz porque ele realmente é muito acima da média. Você está falando isso aí? Só o Flávio, Romário, talvez do mesmo tamanho, o Reinaldo. Né? Tostão, É o que eu Tostão estou tinha falando. É 1,69 raro, m. é muito raro. Por quê? Porque o biotipo físico não ajuda o jogador numa corrida, porque a passada não é larga. Isso O Otero, tudo- as perninhas curtas, ele não consegue correr. Ô, Mário, dá só licença um pouquinho, nós vamos chamar o nosso comercial. Vamos lá. Sabe, daqui a pouquinho, a gente vai continuar com esse papo aqui, nós vamos voltar a falar do clássico de domingo, sem dúvida alguma, um clássico que está mexendo com a cidade. Aliás, tem outro assunto aí que está mexendo com a cidade mais do que tudo, né? Mas o futebol está tomando conta ainda. Vamos então para o nosso comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
Bom, estamos de volta com o nosso BH Esportes. Lembrando a você o seguinte, olha, além do canal 14 da NET, onde você vê ao vivo o nosso programa de 7 às 8 da noite. Se você, por acaso, perdeu o nosso programa, 00:30 tem reprise. E se você perder 00:30, no outro dia, meio-dia, você tem a facilidade de nos acompanhar aqui na BH News. Outra coisa também, no YouTube. Você entra no YouTube e coloca BH News, basta colocar BH News. Vai aparecer o nosso programa BH Esporte ao vivo, no horário de 7 às 8 da noite, e você vai poder assisti-lo diariamente em qualquer lugar do mundo. Então é uma vantagem. E também através da internet, bhnews.tv.com.br. E aí você vai nos ver também através da internet. Toda a facilidade do mundo para você nos acompanhar diariamente aqui na BH News, canal 14 da NET. E mais uma vez a gente lembra você o seguinte, domingo, Atlético e Cruzeiro. A gente sabe que... Tem favorito? Não, eu sempre falei aqui, nos meus 35 anos de Bandeirantes, depois TV Horizonte e tudo mais, em todo momento que eu fui perguntado a respeito de favoritismo de Atlético, eu falo que não existe. Não. Certo? Eu já vi cada coisa acontecer no Atlético e Cruzeiro, que num detalhe derruba. Mas o favorito, quando a gente fala favorito, Flávio, é no sentido do momento. Não quer dizer que ele vai ganhar. Claro. Não quer dizer que vai ganhar. Se você for analisar o momento, o Atlético hoje, para mim, o favorito hoje é o Atlético, pelo momento. O Atlético vem no terceiro, o Atlético reverteu a situação, o Cruzeiro tem que fazer 2 gols e não tomar nenhum, certo? Então isso tudo dá ao Atlético. Agora eu já vi o Atlético, o Cruzeiro ganhar de 4 do Atlético numa quarta-feira e no domingo perder de 4 para o Atlético, certo? Então tudo que você pode pensar em Atlético e Cruzeiro, eu já vi, certo? Eu já vi Jacinto, Tobi, Bendelac ganhar de Cerezo, Reinaldo, Paulo e tudo mais. Então, gente, falar que tem favorito não existe. O momento é do Atlético. Que o Cruzeiro pode reverter, tem toda a condição do mundo de reverter a situação. Agora, a gente tem que esperar o clássico domingo, para segunda-feira a gente, aqui no programa BH Esporte, está falando para você a realidade do que aconteceu no jogo. Você foi longe. Tobi e Bendelac. Gol de Jacinto, e o gol foi de Jacinto. 1-0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro jogou. Eu fiz o gol em Goiás, foi expulso todo o time. O Cruzeiro jogou na quarta-feira em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Goiás. Os 6 jogadores. O goleiro do Cruzeiro, Luiz Antônio. 6 jogadores do Cruzeiro foram expulsos naquele jogo. No domingo, Atlético e Cruzeiro. O Atlético tinha Cerezo, Paulo Zidoro, Reinaldo, Éder. Tinha aquele timaço do Atlético, que era uma seleção brasileira. Né? Domingo, o Cruzeiro ganhou de 1-0. Gol de Jacinto. Gol do Jacinto. Né? Então, foi uma zebra. Nós falamos aqui, Flávio, só para a gente voltar um pouquinho nesse assunto. Você não lembra não que você era jovem? Não me lembro, rapaz. Lembro, sim, senhor. Teve um 3-2, você vai lembrar? O Atlético de 3-0. O Cruzeiro foi lá e teve, acho que não fala minha bola. Foi naquele jogo de bar de chuva, que depois o Piazza o Procópio foi expulso. E o Cruzeiro virou o jogo no segundo tempo. De bar de chuva. Então, mas essa final, igual eu disse aqui, essa final está sendo muito importante para nós analisarmos essas duas equipes para o resto da temporada. Existiu uma supervalorização do elenco e do que o Cruzeiro estava jogando, porque estava voando no início do campeonato. Mas estava voando em cima de times eu acabei de falar. E o que acontecia com o Atlético? No mesmo Campeonato Mineiro e com os mesmos adversários, o Atlético tinha péssimos resultados. Mas não tinha técnico. Mas aí o que aconteceu? A final está sendo importante para isso. Para que o torcedor do Atlético tenha autoconfiança na sua equipe e que os jogadores com o Atlético tenham um time titular muito além do futebol que estava apresentando, Flávio. Você pode questionar se o elenco, quando a gente fala de elenco, você está falando de peça de reposição. Quando você fala que o elenco do Atlético ainda precisa de muitos jogadores, é verdade. Mas o Atlético tem o Gabriel, que eu gosto do Gabriel como zagueiro. Cara jovem, tem força física. O Leonardo Silva está numa idade avançada? Está, mas jogou um bolão na final. É um jogador ainda acima da média. Mas não, baseado nisso que você está falando, se a gente inverter aqui, o Rafinha esqueceu de jogar bola? Mas o Adil esqueceu de jogar bola? Falando especificamente do Atlético, só para a gente passar para o Cruzeiro então, Eduardo. Então o que a gente vê, Flávio? Que individualmente
o Atlético tinha jogadores que uma equipe titular dessa não poderia apresentar aquele futebol pífio. O Thiago conseguiu criar uma cara para esta equipe, melhorar o seu sistema defensivo, passar autoconfiança para os seus principais jogadores. O Mário já trouxe a bola aqui do Adilson, que é um volante acima da média, sem exagero nenhum, eu digo isso. Quem está vendo os jogos do Atlético, quem o conhece do Grêmio não é novidade, mas quem está vendo ele rouba bem demais a bola, tem um ótimo preparo físico, tem visão de jogo, e o Adilson ele não tem o perfil de nenhum dos dois volantes campeões da Libertadores pelo Atlético, nem o Pierre nem o Donizete. Ele é mais jogador do que qualquer um dos dois, se você analisar o Adilson tecnicamente. Mas então, esse para que você veja, exato, para que você veja isso. Posso jogar uma água fria nesse negócio todo aí? Pode. Então tá, nós temos o time do Atlético. Flávio, nós temos o time do Atlético. Se durante o Campeonato Brasileiro, vamos deixar, passou o jogo. Você vai antecipar o que eu falei sexta passada. Machucou o Patrick, quem que entra? É o que eu falei. Machucou não. o Fábio Santos, quem Mas eu acabei de dizer. Eu disse que a equipe titular do Atlético tem uma capacidade, acabei de dizer isso aqui, para jogar um futebol acima do que estava jogando. E está mostrando isso. Mas o elenco é outra coisa. O elenco são as peças de reposição. Nós falamos sexta-feira aqui, Flávio, sobre a Copa do Mundo, que está aí, batendo na porta. Cruzeiro e Atlético fatalmente perderão jogadores. E Cruzeiro e Atlético fatalmente também contratarão jogadores. Vai abrir essa janela. Então, nós temos depois da Copa do Mundo, da onde o campeonato vai pegar fogo realmente. Gente, o Campeonato Brasileiro começa agora. O Cruzeiro pega o Grêmio aqui já. Ó, não é? Então, daqui a pouquinho, todo mundo para. Copa do Mundo para todo mundo sabe como funciona. Vai para os Estados Unidos. É o que eu estou falando. A coisa vai acontecer depois, para nós analisarmos até onde essas duas equipes podem chegar até o campeonato. Mas aí, até lá, o Cruzeiro já teve que pegar a Universidade do Chile, porque o torneio, a Copa Libertadores, nós não falamos da Libertadores. O Cruzeiro do que o Campeonato Mineiro. Não tenho dúvida. A Copa Libertadores é o torneio mais importante que a gente tem. E tem possibilidade de recuperar, porque afinal de contas não tem mais jogos. Fica a dúvida é o seguinte, com aquele futebol que o Cruzeiro jogou com o Vasco, o Cruzeiro jogou com o Racing, o Cruzeiro vai conseguir vencer a Universidade do Chile lá dentro? Preocupante. É preocupante a situação, porque você perder lá, abre 6 pontos na frente do Cruzeiro. E o Vasco provavelmente também tem tudo para vencer o Vasco lá dentro. É claro que a gente está falando aqui hipótese, né? Porque o futebol, tudo pode acontecer. O Cruzeiro sempre jogou bem no Chile. É verdade. Eu já e o Cruzeiro deu sorte aí, né, Flávio? Jogos do Chile. E o Cruzeiro deu sorte com o empate das duas equipes. Acompanhei. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o Atlético, ele deu um passo muito grande na Copa do Brasil, que é mais importante do que o Campeonato Mineiro. Porque o Atlético já está praticamente classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. E em termos de faturamento também, quase 5 milhões já. Agora, o Cruzeiro não. O Cruzeiro, pelo contrário, o Cruzeiro está numa situação difícil, porque o Racing tem 4 pontos, a Universidade do Chile tem 4 pontos, e os dois jogam em casa na próxima rodada. Certo? Joga em casa na próxima rodada. Tanto o Racing recebe o Vasco, quanto a Universidade do Chile recebe o Cruzeiro. E lá dentro, a gente sabe que é difícil. Verdade. E não pode pensar nem em empatar, porque senão vai haver uma distância. A pressão fica muito grande. A pressão fica muito grande. Aí deu a distância, desanima. Agora, a gente, vamos falar time por time agora, para a gente orientar o torcedor. O Cruzeiro hoje fez treino na Toca da Raposa. O Mano não deu ainda o que ele pode fazer para domingo, né? Ele tem ali algumas peças, por exemplo, o Edilson, né? Já que o Romero ainda não teve aquele problema, saiu quarta-feira, né? Tá naquela, joga, não joga. Mas o Edilson está aí, voltando. Desde quando o Edilson não joga? Desde a partida contra o Atlético. Mas provavelmente o Edilson deve jogar essa partida em função de que o Edilson com 60% de condição é muito melhor que o Ezequiel. Sassá deve jogar segundo tempo. Acredito que o Sassá possa até estar jogando. Em função da necessidade que o Cruzeiro tem de fazer o marcador. E sabe que o Mano já sinalizou, já inclusive revelou que vai estar guardado, que vai entrar no segundo tempo, possivelmente jogar uns 35 minutos. O David. O David foi muito bem no Vitória, fez partidas excelentes no Vitória. Se ele jogar o futebol que jogou no Vitória, ele vai ser titular absoluto do Cruzeiro. Tranquilamente que vai. Aquele cara de velocidade. Mas vem também de 4, 5 meses parado. É outra história. E aí, ele tem, por exemplo, o Robinho, que não está bem, ele tem a opção do Mancoejo, que pode entrar ali.
que é um jogador de raça, né? Já vem entrando, né? Que já vem entrando, né? Como é que fica o time do Cruzeiro? Aí ele tem a dúvida, começa com a Arrascaeta, ou ele mantém ali na frente o Ariel Cabral? O Ariel Cabral? O Thiago Neves? Não. Vai ser o Arrascaeta? Porque o Radial também não treinou, não tem condição. Não, e não tá bem, hein? Agora, ele vai repetir o time que jogou contra o Vasco? Botar o Thiago Neves ali como falso 9? Não pode. Eu acho que não pode. Não pode fazer isso. O Sassá deu potência, deu força, deu punch, deu pegada ao ataque do Cruzeiro. Ele vai, disputa, porque é um cara que segura, ele está de referência. Foi mais na vontade esse cara mesmo. Tem que estar lá. Foi na vontade, mesmo. Foi mesmo. Mas apesar Sassá, de muito jovem, também estava muito sem ritmo de jogo. Está sem ritmo, ficou muito tempo parado. Desde o ano passado. Isso foi clássico, foi claro. Desde o ano passado que ele jogava. Sem ritmo de jogo também, Exato. Flávio. A gente tem que dizer uma coisa. Já era dúvida se ele entraria com o Dedé naquele jogo, no primeiro jogo da final. Todo mundo sabe da capacidade do Dedé. Foi o melhor jogador depois do Fábio, o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Ele não perde uma bola aérea. Ele não perde a bola aérea, ele não perde E o forte do jogo do Atlético contra o Cruzeiro foi a bola aérea. Bola aérea. Certo? E o Vasco também, o forte do Vasco, sempre aquelas cobranças de escanteio, do Eraso, do Paulo na área, o Dedé tirou todas. E outra coisa, agora invertendo, o Cruzeiro no jogo contra o Vasco levantou 23 bolas aéreas na área do Vasco. Não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. Não tinha, não é característica do Thiago Neves. O que acontece? Agora o Egídio, pelo amor de Deus, você não está cruzando, você está chegando lá e batendo tiro de meta. Ô Mário, não é possível. Sexta-feira passada falamos aqui com o Afonso. O Afonso idolatra, adora o Egídio. Eu ainda falei, Afonso, fala que o Cruzeiro é o melhor plantel. Eu falei, Afonso, menos. Eu acho que o Cruzeiro é um dos, que tem aí mas o Afonso, ele coloca firme ali. E ele gosta do Egídio. Eu, particularmente, eu acho o futebol do Egídio muito aquém do Cruzeiro, honestamente. Não é porque ele foi campeão 2 vezes, não. Já naquela época eu criticava no BH. Aqui. O Flávio vai lembrar disso. Você se lembra do lateral esquerdo do Cruzeiro, que tinha essa passadinha de perna em cima da bola, igual o Egídio, que faleceu recentemente agora, o Vanderlei? Vanderlei. O Vanderlei Fantasminha, apelido é Vanderlei Fantasminha. A mesma coisa. Passa a bola, passa o pé para lá, para cá e volta. Não rende muito. E outra coisa, a marcação do Egídio é fraca. Ele na marcação é fraco. Do meio para frente, apoia muito bem. É veloz, chuta gol quando quer, e chuta bem. Mas o problema é que a zaga do Vasco é muito alta. E o Cruzeiro tinha o Sassá depois. O Cruzeiro tinha o Thiago Neves. Muitas bolas para dentro da área. Vai usar a bola para Rafinha. Eu tô falando. Aí o que aconteceu? E quando você ainda não capricha nesse último passe, não adianta nada você chegar nos cantos, nos flancos do campo e não olhar para onde você está cruzando a bola. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Números, cruzou 23 bolas. Nenhuma acerta. O que adianta? Sem qualidade não adianta. E a gente está gastando mais tempo para falar do time do Cruzeiro, porque o time do Atlético, a gente já sabe o time que vai entrar. Como é que vai ser, quem que vai entrar, como é que é. É o time que jogou domingo passado. O que a gente pode até questionar, né, Flávio, e isso está sendo, inclusive, assunto na torcida do Atlético, é o porquê que o Thiago não está aproveitando mais o Roger Guedes. Mas o Thiago tem razão, viu? É um questionamento. Mas o Thiago tem muita razão. É um questionamento. Pois é. Não, eu estou dizendo no segundo tempo. Porque é o seguinte, tanto ele quanto o Eric são 2 jogadores de velocidade. E que, obviamente, pelo esquema tático que ele está colocando na equipe, não vai colocar eles para jogar de cara. Então, ele está preferindo o Eric do que o Roger. Mas ele começou como técnico do Atlético, colocando os 2 em campo. Sim. E aí, houve aquele problema disciplinar de uma substituição. Eu não lembro contra qual adversário foi. O Roger Guedes saiu chiando. Saiu chiando. E eu não sei, é tão difícil você falar isso do atleta de futebol sem informações mais concretas, mas o que chega pra gente, a gente sabe, é que o Roger no Palmeiras não era um jogador muito calmo. Ele era um jogador problemático lá. Isso é o que chega aqui. Todo mundo sabe. Né? Então, ele é meio esquentado. Quer dizer, então ele tem um passado, digamos, que não ajuda. E quem está lá dentro do clube sabe. Eu, particularmente, gosto. Eu acho que ele tem qualidade, acho que ele é veloz. Ele poderia ser mais aproveitado. Mas é a opção do treinador. Hoje, dentro do esquema que o Thiago Laga armou no time do Atlético, dentro daquilo que aquele desenho tático que ele tem, o Roger Guedes não tem vaga. É difícil por causa do Luan. Nem o Eric. Nem o Eric. Você falou do Luan no início do programa, Flávio. O Luan, primeiro pelo perfil dentro de campo.
Todo time do futebol brasileiro hoje gostaria de um jogador com o perfil do Luan dentro de campo. E detalhe, um jogador com um histórico de lesões muito grande e que não está dosando, vocês estão reparando isso? Ele está jogando no limite e além de jogar no limite, a posição tática, o que o treinador colocou o Luan para fazer, ele sabe fazer muito bem, ele está chegando no limite dele. O Luan vai e volta o tempo inteiro. Aqui, guardadas as devidas proporções. A cobertura que, as bolas nas costas que os laterais, principalmente do lado direito, e no caso o Patrick, e antes era o Marcos Rocha, com o Luan em campo é diferente. Guardadas ele as vai, devidas ele volta, proporções. ele marca, ele combate. Guardadas as devidas proporções. Olha lá, não estou comparando não. Guardadas as devidas proporções, ele lembra o patrão da bola. Toninho Cerezo, que não tinha lugar em campo. Ele tocava aqui, tocava ali, tocava ali. O Luan está fazendo isso, ele está na direita, ele está na esquerda, ele está cobrindo, ele está dando porrada lá atrás, ele está lá na frente. Psicologicamente, um jogador que inflama o resto da equipe. E a torcida gosta, quando ele entra, daquele... E outra coisa também, que a gente não vê no time do Cruzeiro, por exemplo, vai jogar contra o Atlético, você sabe do potencial do Casares, do Otero para bater escanteio. O Cruzeiro não coloca um homem ali naquela risquinha ali, no tanto do Adilson, ali. Você vê o Luan, quando o Cruzeiro vai bater escanteio, é o primeiro que aparece ali. Ele está sempre ali, está sempre dificultando, certo? E isso aí, a gente tem que analisar, quando a gente vê o perfil do jogador, do tipo do Luan, né, que é um jogador que inflama, que a torcida gosta dele, e que ele em campo corresponde àquilo que a torcida pede para ele. Ele corta a bola, ele vai fazer um passe, ele dá um carrinho, ele corta, ele levanta. Pô, os outros falam assim, pô, o cara está fazendo isso, por que eu não vou fazer? Ele transmite, é uma energia positiva que é transmitida e passa para o jogador que não sabe jogar dosando a sua intensidade, reparem. Por mais, volto a dizer, volto a frisar isso. O jogador com um histórico de lesões muito grande, mesmo assim é tão querido, né? Todo mundo quer o Luan em campo, quem torce para o Atlético, quem olha o Atlético jogar, todo mundo quer ver o Luan jogando. Só joga no limite. Ele não joga dosando. Ele deu uma entrevista essa semana, foi para um programa, não lembro desse de programa de televisão. Aí ele falou assim, eu dei entrevista, rapaz, você precisa de ver eu lá no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Antes do treino, chegar perto do massageiro, falei, joga um pouquinho de éter na camisa aqui para mim. O cara jogava éter. Pô, eu já entrava em campo doidão. Mas além de tudo, ainda é um cara engraçado. É uma figura. Isso, só lembrando o seguinte, Vitor, Patrick, Leonardo Silva, o Gabriel. E o Fábio Santos. Ali no meio, Adilson, Elias, né, o Luan e o Casares, o Otero e Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira. Então, não sai disso, não. Você sabe, não vai sair disso. Sai não. Certo? Esse é o time do Atlético, pode escrever no seu papel. E qual é do Cruzeiro? Você pergunta pro time do Cruzeiro. Aí o Fábio vai jogar. Lateral direito, na área, vamos chamar de ala direita hoje, aí tem a dúvida. Tá dúvida. Né? Por quê? O Médici é machucado, não sabe. Saiu. O Edilson tá ainda meio que, vamos dizer aí, 60%, 70% da capacidade dele. Tá na dúvida, sim. Certo? Aí vai entrar quem? Vai entrar quem todo segundo tempo? Contra o Vasco. Né? Que Ezequiel. Hein? Ezequiel. Que, pelo amor de Deus. Aí, Dedé, acho que o Murilo não tem condições. O Léo e o Egídio. Aí você tem o Henrique, o Ariel Cabral. Como é que fica dali pra frente? Ele vai entrar com o Mancoejo, tira o Robinho? Eu tiraria o Robinho e colocaria o Mancoejo. Para colocar o Thiago Neves, na frente Sassá e Arrascaeta. Seria mais ou menos o desenho tático do time do Cruzeiro. Mas é o tal negócio, ele está jogando com o Rafinha há muito tempo. Ele não vai fazer isso porque o Cruzeiro precisa ser muito ofensivo. Ele não vai tirar o Robinho do campo. Eu acho muito difícil. Mas aqui, o Robinho não está bem, o Robinho tecnicamente mas é um jogador de confiança dele, é um jogador que tem uma bola parada muito forte. Qual a bola parada forte? Eu acho que sempre teve, chuta muito mais. Chuta, mas não está fazendo. Chuta muito, é um jogador fora da área, é ele e o Thiago Neves. Mas o momento, esse negócio de você ter o jogador, eu até entendo, é um jogador de bola parada. Você vai ter um jogador que tem bola parada, dá um basquete para ele, um beisebol para ele ter bola parada, porque ele não está jogando nada. Eu concordo com o Mário. O time do Cruzeiro, quarta-feira, me irritou. Apesar que eu acho, voltando no que eu falei no inicial lá, empatar com o Vasco não é nada absurdo, não é? Não é nada absurdo. Não. Nada absurdo. Mas, não é absurdo. Mas, devido ao momento do Cruzeiro... Se você fala assim, não é absurdo empatar com o Vasco. Mas
É absurdo o futebol que o Cruzeiro jogou. Não. Isso que nós É verdade, é isso que nós falamos. Porque contra o Atlético, o Cruzeiro jogou nada contra o Atlético. A gente tem que... Vamos aqui... Não vamos tem que falar, o Atlético não deixou, né? Jogou a melhor... Vamos acho que foram as duas coisas. Exato. Foram as duas coisas. O Atlético fez a melhor partida dele, para mim, esse ano. Esse ano foi. E o Cruzeiro, como sempre, o time que vem jogando no Campeonato Mineiro, o time jogou contra o Racing, o time jogou contra aquele futebol, sabe? A hora que a gente quer, a gente faz gol. E não é assim. Porque aí o quê? Enalteceram demais os grupos aí que são os palpiteiros, né? O futebol, que o Cruzeiro tem o melhor plantel do Brasil, que tem o melhor clube do Brasil, tem o melhor time do Brasil, essa coisa toda. Isso aqui em campo, a gente não está vendo isso. Certo? Está faltando muito. O torcedor está muito preocupado com isso. Você pega o torcedor do Cruzeiro, você encontra com o torcedor do Cruzeiro, como que ele está preocupado. Claro que domingo vai apoiar, vai colocar, mas o torcedor está muito preocupado, é um na frente. Que todo mundo achava que o Cruzeiro estava pronto para esse ano, essas duas partidas... Agora, pelo amor de Deus, outra coisa também, gente. O Mano Menezes, sabe? Ele, sem dúvida alguma, é um dos melhores treinadores do Brasil. Ele é um dos melhores treinadores do Brasil. Agora, ele não entra em campo para jogar, ele escala o time. O time que ele tem é o que ele está escalando. Ele pensou uma coisa para poder colocar Acho que quanto o Atlético ele errou para mim, não colocando o Arrascaeta de cara, porque o Arrascaeta tem que ser titular do time do Cruzeiro. Nem o Sassá. Que joga na seleção uruguaia. O que ele fez no segundo tempo era uma arma. Ele já esperava isso, que é colocar o Arrascaeta nas costas do Patrick. Para matar o jogo. Porque ele não imaginava, né? Teoricamente, todo mundo sabe que o jogo ia ser difícil, que o Cruzeiro tinha time para fazer um resultado, inclusive no primeiro tempo. Mas aquilo que ele fez ao voltar para o segundo tempo, para mim ele antecipou. Aquilo era colocar o Arrascaeta jogando pelo lado esquerdo do campo nas costas do Patrick, ele já joga por ali. Mas isso era fatal, isso com certeza ele faria. E o time deu uma crescida. Foi, inegavelmente. Quando ele entrou com o Mancoejo, quando ele entrou com o Arrascaeta. Ele esperava que o Atlético entrasse em campo para poder partir para cima, para poder reverter o resultado, mas não esperava que fosse com tanta intensidade. Quando o Atlético partiu para cima, pressionou o Cruzeiro, nós falamos, e agora? Eu coloquei os caras aqui e não estão conseguindo segurar, o Atlético correndo. Com 15 minutos eu falei, o Cruzeiro está jogando com o regulamento. O Atlético jogando o Cruzeiro com o regulamento. E o jogador jogando com o regulamento debaixo do braço, ele não consegue nem bater lateral, porque o regulamento é de braço. Por isso que eu digo que a questão do Arrascaeta nas costas do Patrick era a arma do segundo tempo. O Patrick está surpreendendo, cara. Mas não, o Patrick é o seguinte, o Flávio foi muito inteligente ali, no início do programa. O Patrick é o seguinte, a gente tem que falar. O Patrick é um atleta, uma coisa é a qualidade técnica dele, que nós sabemos que ele tem muitas limitações. É um jogador limitado tecnicamente, mas ele não é limitado na sua vontade dentro de campo. E o que está acontecendo com parte da torcida atleticana é que boa parte dela, com pouca paciência com o jogador, pela questão extracampo, o que o Patrick está passando na família dele, fez com que o torcedor, que a gente não acha que isso não afeta o futebol, afeta sim, senhor. Muito. O jogador hoje tem o apoio de boa parte daqueles que o criticavam, primeiro porque ele está mostrando vontade, apesar dessa limitação técnica. E segundo, pela questão do seu filhinho, mas quem não acompanha... Quando o time está bem... Aí isso ajuda, com certeza. Aí você pega o Cruzeiro campeão da Tríplice Coroa, tinha Augusto Recife no meio campo. Eu lembro disso. Tinha o Mota. Rapaz, o Mota reapareceu aqui, ó. Então, quando o time está bem, quando o time está correndo, está jogando, né, e a gente vê o time encaixado, uns compensam uns compensam os outros. Sem dúvida. Aí, de repente, aquela peça que você sabe que é limitada, destoa, né, ela acaba destoando em função do quê? Em função do que os outros fazem em campo. E isso foi o que aconteceu com o Patrick. Ô Flávio, posso mandar um abraço aqui? Pode. Mandar um abraço aqui para nossa turma aqui, o Matusalém, Felipe Daio, Marcelo Araújo. Ei, Marcelo, você gosta, hein? O Idamar, que é a nossa turma toda aqui. E o Almir Roberto, e tem o Gustavo também. O Gustavo, você já fez as pazes com o Gustavo? Já. vou mandar uma passagem depois para o Matusalém, porque ele vai ter que fazer uma visita. Você entendeu? Vai? Ah, Curitiba. Verdade. Ele vai ter que ir lá, então mandar uma passagem para ele. Gente, falar em abraço, nos mandou uma mensagem aqui, o Beto lá do Pedro Cinefoto, que é essa loja maravilhosa, loja referência em fotografia em Belo Horizonte, né? Você que é fotógrafo,
lá fazer uma visita no Pedro Cinefoto ali na Rua da Bahia, é gente boa demais, né? Eu acho que todos eles. Tá comentando aqui, não foi você? Sérgio Mordente, o Júnior, o Júnior me abandonou. Pois é, hoje o Ricardo quebrou meu galho lá com uma fotografia de um amigo que eu precisava resolver de qualquer jeito. Ele é craque demais. Um abraço para todos lá do Pedro Cinefoto. A turma lá, os Mordentes lá são fáceis. Tudo gente da melhor qualidade. Agora, nós vamos ter Luiz Flávio de Oliveira apitando o clássico de domingo. É um juiz que... Esse é mais irregular do que tudo. É verdade. E o Cruzeiro o dia que dá para errar... É verdade. Já fez a arbitragem... Já fez lambança no Cruzeiro Atlético? Já fez lambança? Eu ia dizer que você agora. Lembra? Mas ele faz uma lambança convicta. Total. Convicção com certeza absoluta. Porque o juiz do último clássico, ele foi bem. Foi. Foi uma arbitragem quase que perfeita, né? Exato. Errou às vezes uma falta ali ou não, às vezes uma questão disciplinar, mas foi uma arbitragem muito boa. O segundo gol do Atlético. O primeiro gol não foi falta. Não foi falta. Mas a interpretação é difícil. Na televisão você vai ver que não foi. Não, o cara nem encostou. Na televisão você vai ver que não foi. Porque a televisão hoje, infelizmente, ela atrapalha o juiz toda a vida. Você tem 70 câmeras dentro do estádio, que pega de tudo quanto é ângulo, né? Com certeza. Inclusive tem um lance aí de um ângulo que o goleiro do Vasco, Martim, né? Martim. Ele puxou o pé do jogador do Cruzeiro, do Sassá. Não foi o Sassá. Ele pega a bola primeiro. Ele pega a bola. Só que depois que ele pega a bola primeiro, depois que ele soltou a bola, né, ali marotamente, dá uma seguradinha no pé direito do Sassá. Mas são lances que a televisão mostra. Que aí, na hora que a gente está vendo o lance, você não vê nada. Não tem jeito. E a posição do juiz também, ela é muito difícil em determinados momentos. Dependendo do ângulo, ele não enxerga. Você tem o árbitro de vídeo, aí é outra história. Você é favorável ao árbitro de vídeo? Hein? Você é favorável? Hoje, pela velocidade que hoje... Porque antigamente o futebol era mais lento. O jogador corria menos. Não, isso que o Flávio está falando é verdade. Certo? O jogador corria menos, o juiz conseguia acompanhar mais os lances, sabe? E não tinha, hoje, a facilidade. Gente, quando eu comecei na televisão, né, a gente tinha 2 câmeras no Mineirão só. E era preto e branco. Não, era cores. Opa, vamos lá. Era cores, mas eram 2 câmeras. 2 câmeras, né, que ficavam uma do lado da outra, certo? Uma pegava o ataque do outro. Aí, você não tinha, hoje não, você tem câmera atrás do gol, você tem em cima, você tem da lateral, tem drone. Mas você quer ver uma coisa? Drone, tem eu acho que a tecnologia está aí para ajudar. Claro. A do chip da bola eu acho crucial, eu acho que tem que ter. Claro. Só que, aí eu vou colocar uma coisa aqui. Se nós aqui discutimos sobre a interpretação do lance que nós estamos vendo no vídeo, quantas vezes, Flávio, você está em casa, você vê o comentarista de arbitragem, você está xingando o comentarista, não é possível que esse cara não viu, ele não está vendo? O lance está acontecendo na frente dele, o pênalti está acontecendo na frente dele, no monitor, na televisão, ele não está vendo o pênalti. Eu conheço gente que Você conhece? Eu vejo isso. Eu vejo isso todo dia. Ele erra no replay? Exato. Então, vamos lá. Imagine, Flávio, vai ajudar. Mas não dá para eliminar também as confusões de interpretação que acontecerão. Vão ser serão 2, eu acho que é 3 ou 4. São 4. Imagina isso, Flávio. Você tem um lance e você tem 4 árbitros para decidir. Votação. Não, imagina o seguinte, o árbitro no meio do campo. Veja se não, mas aí, você pega, vou tirar o exemplo do vôlei. O vôlei, você tem o tira-teima, mas você tem determinados lances que podem ser usados apenas. Sim. Certo? Eu então, concordo com o futebol. Deveriam se delimitar. Eu acho que você poderia usar no impedimento, se a bola entrou ou não. Isso. Se o lance foi resolve. É igual o tênis, são coisas. Dá uma cortada lá, pega aí, a bolinha. Você vai limitar. Eu acho que uma agressão também, uma agressão que não foi vista pelos árbitros também é a coisa... Você vai limitar. Aí não vai ser, por exemplo, porque de repente, senão você vai parar o jogo inteiro. É isso que eu estou dizendo. Aí você vai passar um jogo de 90 minutos, nós vamos ter 120, 140 minutos de jogo. Talvez seja por essa discussão que isso provoca que atualmente ninguém aceita. Ou porque vem a desculpa de que é caro. Caro não. Fora também, ó. Não, mas não acho que... É 45 mil reais hoje a utilização do árbitro de vídeo para o clube que pede. Certo? Agora... nós vamos ter na Copa do Brasil a partir das quartas de final. Aí nós vamos ter. Né? Nós vamos ter na Copa do Mundo agora, que a gente vai ver. A gente tem que ver isso funcionando. Todo, né? A gente, por exemplo, na Copa dos Campeões da Europa tem o árbitro de vídeo. Certo? E você vê que dificilmente foi utilizado. Dificilmente foi utilizado. Agora eu acompanhei os jogos da semana, né? Vi o jogo do Barcelona, vi o jogo do Real Madrid.
viu depois o tape do jogo do City contra o Liverpool, né? Viu o Bayern contra o Sevilha. Em nenhum momento foi utilizado o árbitro de vídeo. E olha, né? Agora lá o jogador colabora. Joga na bola. Joga a bola. Joga bola. É outra coisa também. A primeira falta no jogo do Barcelona aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. A primeira falta do jogo. Jogo limpo. Agora, R$45 mil que é para colocar o árbitro de vídeo. Certo? Pega um jogo do América contra um time mas aqui no Independência. Não, mas peraí. Aí vamos colocar o árbitro de vídeo. Não, mas é o que o Flávio disse. Aí não tem que ser muito bem planejado. Tem que ter planejamento para isso. Sabe? Certos jogos mais complicados. Eu estou falando que apareceu a necessidade do árbitro de vídeo em função do avanço da tecnologia. E da velocidade do esporte. Da velocidade. O próprio esporte está exigindo isso. O próprio condicionamento físico do atleta, do jogador, na época era Hoje é completamente diferente. Não, e o futebol hoje tem muito mais contato do que antigamente. Flávio, a título de curiosidade, outro dia nós tivemos aqui, nós recebemos o Juliano Bozano, do setor de arbitragem. O que nós... Fiz uma pergunta para ele que um telespectador nosso mandou pelo celular. O Bandeirinha errou naquela bola ali, aquele lance, pela TV só deu para ver que era impedimento, só. O que fazer? Geladeira, reciclagem? Não tem jeito, Flávio. O cara está no limite técnico e físico. Ele já chegou no limite. Não tem como um árbitro, um bandeirinha, aprender mais sobre as regras do futebol. Isso não existe. Então alguma coisa tem que acontecer para facilitar. Exato. Alguma coisa tem que acontecer. O erro, na verdade, a gente critica muitas vezes a arbitragem, né, pelo erro dele, mas acontece o seguinte, que isso aí já vem de muitos anos. O problema todo é o que eu estou falando, é o avanço da tecnologia. Hoje você tem a câmera que marca o impedimento, uma de cada lado. Você tem a câmera no meio, você tem a câmera atrás do gol, você tem a câmera atrás do outro gol, você tem câmera espalhada pelo estádio inteiro. Tem o drone. Você tem o drone, você tem lance. Aí você vai ver, de repente, passou 10 minutos, tem uma câmera lá que descobriram que vira um lance lá, certo? Não que a bola bateu na mão do jogador. Verdade. Aí, como é que você faz? Gente, Eduardo, bom fim de semana pra você. Um abraço, obrigado. Você arrisca pra cá pra domingo? Pra mim? 2-0 Cruzeiro. Você arrisca, Rodrigo, pra cá pra domingo? Eu 2-2. Você, Mário? Zum. Eu, Atlético Cruzeiro, não arrisco nada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mário. Obrigado ao Eduardo. Na segunda-feira o Afonso vai estar aqui. Um bom fim de semana pra você e até segunda-feira.